Boa tarde, a paz seja com todas, amém? Nós estamos aqui no nosso primeiro culto online de mulheres. Na verdade, é mais uma roda de conversa, né? Um bate-papo à luz da palavra de Deus, onde nós estamos aqui nós vamos conversar vários assuntos, né? Assuntos em relação à família, em relação à mulher, em relação ao casamento, enfim. Os assuntos serão vários e diversos. E a palavra do Senhor no Salmo 133, verso de número 1, diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então essa foi a forma que nós encontramos, né, de nós do Grupo Missionário de Mulheres estarmos junto com você, mulher, que nos assiste nessa tarde. Nós somos da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui do Jardim Amanda 1, em Hortolândia, estado de São Paulo. Por que eu estou falando assim? Porque eu creio que esse vídeo vai para muito longe, alcançando muitas vidas e muitas mulheres serão abençoadas através desse bate-papo. E eu quero apresentar para vocês essa tarde as minhas convidadas, né? Aliás, deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Eu sou a pastora Adriana, né? A pastora Adriana Soares, aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular de Jardim Amanda 1, como eu já disse. O meu esposo, o reverendo Wendel Soares, é o pastor titular dessa obra. E eu também sou presidente do Grupo Missionário de Mulheres aqui da nossa igreja local. E eu quero agora apresentar a vocês as minhas convidadas desta tarde, que estarão fazendo parte dessa roda de conversa. Começando pela irmã Sandra. Boa tarde, que a paz esteja em cada coração. Meu nome é Sandra, eu sou líder de casais aqui do IQ Amanda 1, junto com meu esposo Sérgio, amém? E também sou vice do Grupo Missionário de Mulheres. Boa tarde, eu me chamo Rubiana, a paz seja convosco. Eu sou diretora do Ministério Diaconal, que aqui Amanda 1, né? Daqui da Igreja de Hortolândia, São Paulo, como a pastora Adriana já citou. Boa tarde, a paz seja convosco. Eu sou a pastora Inês, pastora auxiliar aqui da Igreja de Jardim Amanda 1 e também líder do trabalho de missões. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, esteja ligado com a gente, porque eu creio que grandes bênçãos Deus tem para nós nesta tarde. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, como todos vocês já estão sabendo, desde o dia 17 de março nós estamos vivendo esse isolamento social e nós estamos sem culto. E o Grupo Missionário de Mulheres, todos os meses nós temos nosso culto mensal, nós temos também os trabalhos que nós fazemos, né, de visita, temos toda semana nós temos a manhã com Deus, né, às quintas-feiras. Porém, diante desse isolamento, nós não estamos podendo nos reunir. Então, essa foi a forma que nós achamos, né? Que a gente pensou para estar com você, mulher de Deus. Amém? Principalmente você que é membro aqui da Igreja Evangélica Quadrangular Jardim Amanda 1. Mas todas as mulheres são muito bem-vindas nessa tarde. Porque nós montamos essa mesa bonita aqui, né? Prepare a sua casa, uma mesa gostosa, corre lá, pega um cafezinho, alguma coisa e venha fazer parte conosco desse banquete. Mas o mais importante nessa tarde, o mais importante nesse banquete é a palavra de Deus. Essa sim, ela vai alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. E nós vamos estar aqui compartilhando vários assuntos. E eu quero começar falando acerca do quê? Não podia ser outro assunto, né? A pandemia, o isolamento social, o medo que as pessoas estão enfrentando hoje e como que as mulheres estão em casa lidando com a situação. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Sandra, que vai dar a sua opinião, depois a Rubiana fala a opinião dela e a pastora Inês sucessivamente, amém? Vamos compartilhar um pouco como que a gente está lidando com esse tempo. Amém. Realmente tempos difíceis, né? Como eu já disse, eu não me imaginei viver para ver o que nós estamos vivendo, né? Isso é verdade. Então, uma das coisas que eu acho que nós temos que ter, né, nesse tempo é domínio próprio. Sem dúvida, muito bem. Principalmente nós mulheres, né? Nós que estamos ali, né? Os maridos
fazem parte, tá ali ajudando os filhos, mas a mulher, ela é o centro, né? Exato. Então nós temos que ter domínio próprio para lidar com todas as situações. Tem maridos que estão aí já há 2 meses dentro de casa. Verdade. Né? Os filhos, né, que não estão trabalhando, que não estão estudando, tá todos ali dentro de casa. E nós temos que ter sabedoria e domínio próprio para não estourar, para não brigar, né? Eu estava meditando em casa, né, no livro de Josué, e no versículo 24, onde diz que Josué, ele escolheu, né, servir a Deus. Ele estava ali diante de uma reunião ali, um renovo de aliança, e ele falou ali para as pessoas que estavam ali que ele e a casa dele escolhiam servir a Deus. E nós estamos vivendo numa época que nós temos que fazer escolhas, pastor. É verdade. Né? Diana, Inês, nós temos que fazer escolha, porque nós podemos escolher ficar dentro de casa e nos estressar e brigar. Mas também nós podemos escolher ficar dentro de casa e fazer coisas que outrora nós não fazíamos. É verdade. Né? Tá acontecendo o distanciamento social. Exato. Nós podemos aproveitar esse momento para poder fazer aproximação familiar. Aquilo que nós não fazíamos antes, né, como por exemplo, comer junto, Verdade. porque às vezes cada um chega num horário, orar juntos, ler a palavra do Senhor juntos, rir juntos, brincar juntos. Então, nesse momento, ao invés de nós estarmos nos estressando com a situação, nós podemos escolher estar aproximando a nossa família e juntos ali, né, buscar estratégia junto a Deus para estarmos ali sobrevivendo, né, nesse período que eu creio que vai passar logo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de E Jesus. que nós possamos tirar a experiência de tudo isso. Amém. Glória a Deus. O que você... É verdade, assim como a Sandra falou, né, temos que fazer bom uso do fruto do Espírito Santo, né, que é a mansidão, o domínio próprio, que eles estão sendo muito bem-vindos nesse isolamento que estamos tendo que fazer neste momento, né, e temos que ter um tempo de qualidade também, né, ouvir louvores, estar com a nossa família, né, antigamente nós vínhamos para nossas casas somente para dormir, né, porque trabalhávamos muito, era uma correria, quase não nos víamos, né, e hoje, como a Sandra falou, estamos todos juntos, fazendo as alimentações juntas, enfim, então vamos tirar o maior proveito de tudo isso, né? Vamos engrandecer o nome do Senhor e louvá-lo pela vida da nossa família, né? Amém. Afinal de contas, a nossa família é o maior presente que Deus nos deu, né? É verdade. E vamos fazer bom uso mesmo da sabedoria, e como eu falei já no começo, dos frutos do Espírito Santo, né? Que é o domínio próprio e a mansidão, que é muito bem-vindo nesses tempos de isolamento social, viu, gente? Glória a Deus. Amados, nós também temos, como na igreja nós tivemos que reinventar, né? Nunca esperava estar participando de culto assim online, né? Esse bate-papo, é tudo novo. Na nossa casa não é diferente, várias coisas, né, que estavam precisando ser resgatadas, né? Um tempo a mais de comunhão com a família, um tempo maior com o Senhor, né? A gente tem tempo de sobra até, né? E um tempo de você dar uma revirada, uma geral na sua casa, com as coisas em ordem mesmo. E meu esposo ficou em casa o quê? Mais de 30 dias, né? Agora já tá trabalhando normal. Mas ali eu e ele desfrutamos junto de pintar a casa e pintar portão, sabe, fazer umas artes assim, que juntos assim, eu nunca tinha feito com ele, né, de estar pintando alguma coisa em casa. E chega final de semana, às vezes como a gente não pode estar no meio de muitas pessoas, mas a gente não pode abrir mão da família, né? Eu tenho um casal de filhos, já são casados e geralmente... nós temos os finais de semana, procuram ir na casa do outro, comer junto. Esse final de semana passada a gente resolveu ver as fotos antigas, fotos da infância, foi muito gostoso mesmo, sabe?
E Deus tem, assim, realmente, que as meninas falaram, tem nos testado a nossa fé, a nossa paciência, né, de mulheres que a gente está acostumada a ficar em casa sozinha e fazer tudo. E de repente, às vezes, né, o meu esposo, ele trabalha, ele chega em casa 3 e poucos da tarde, ele vai bem cedo trabalhar. Então eu convivo um bom tempo com ele, assim, já à tardezinha até à noite. Mas tem muitas de vocês, né, que tem filhos pequenos, as crianças não estão podendo ir na escola. Então é tudo um desafio, né? Pra gente ali ter muita mansidão, ter muita paciência, né? E ter muito jogo de cintura, estar com as crianças, né? Com os filhos aí, com o esposo. Mas Deus sempre dá sabedoria, amém? Porque mulheres de Deus têm que ser sábias, amém? Mas eu tô, assim, né, tem sido triste na parte de não poder congregar, tem doído no coração mesmo de não poder estar com os irmãos, mas ao mesmo tempo a gente está tendo um tempo maior com a família e está sendo uma bênção. Amém? Amém. Bom, de tudo que foi dito aqui, o que me chamou a atenção foi domínio próprio, o fruto do Espírito. E o domínio próprio é uma oportunidade muito boa para a gente estar desenvolvendo, porque principalmente nós mulheres, nós somos impacientes, a casa tem que estar sempre limpa, não é verdade? A louça, e principalmente quando tem muita gente dentro de casa, o que acontece? É sempre um copo, é sempre uma louça. Então a gente precisa, acordou pela manhã, a primeira coisa, ore apresentando a Deus o seu dia, amém? Como foi colocado aqui, a gente precisa buscar todos os dias, o tempo todo, a sabedoria que vem de Deus, para a gente ter um dia abençoado, um dia de qualidade, porque nós temos ouvido, né, pessoas que durante esse tempo de isolamento, casais que já estão se separando, casais que já se separaram, casais que estão pensando em divórcio, em separação. E isso nós não podemos permitir dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então você que está nos ouvindo agora, nesse momento, talvez seja essa a sua situação. Você já acorda brigando com os filhos, brigando com o marido, por causa da roupa, por causa da louça, por causa do brinquedo que está no chão. Não. Levante. Antes de sair da cama, fale com Deus. Peça sabedoria a Deus, peça mansidão a Deus, peça o domínio próprio, né? Estude lá Gálatas, né? Capítulo 5, versos 19 até 22, o fruto do Espírito, amém? Medite nesse texto e fala, Senhor, me dá esse bendito e glorioso fruto que só o Teu Espírito Santo pode me fornecer. Porque quando tudo isso terminar, nós precisamos passar por isso melhores. Nós precisamos ser que nem Josué e Caleb. Chegar com disposição a tomar posse da terra prometida. Amém? Amém? E não ser destruído ao longo do deserto por causa da murmuração, por causa da irritação, por causa de tantas coisas ruins. Amém? Glória a Deus. Bom, pensando em família, irmã Sandra, o que você tem para compartilhar nessa tarde para nós mulheres casadas? Eu sou casada, aliás, nós 4 aqui somos casadas, como vocês já ouviram, né? Então, você, mulher casada que está nos ouvindo, presta atenção agora. Amém. Pastora, essa semana, a pastora, né? Pastoras, Fabiana, quem está nos assistindo, essa semana eu e o meu esposo, nós estávamos meditando sobre a família de Noé. Interessante. E assim, né? Nós lá meditando, conversando e falando aqui de domínio próprio, nós mulheres podemos pedir o domínio próprio que a esposa de Noé teve. Né? Porque, imagina, a esposa de Noé, ela ficou lá dentro da arca, não foi por 2 dias, né? Foram 371 dias. Ixi, agora você me 1 perdoa, ano você e me 17 abraçar. dias eu vi no amigo disso. 1 ano ano e 17 dias. Foram 300, eu acredito que é 371 dias. De qualquer forma, foram muitos dias. 71 anos e 17 dias, é isso mesmo. E imagina, ela estava ali, era ela, o esposo, e aí ela teve 3 filhos. E consequentemente ela tinha 3 noras. E a bicharada.
e a bicharada. Mas pior que a bicharada, me perdoe, né? Porque tem sogras que não se dão com a nora. Então, você tem que conviver com ela. Não é o meu caso, eu me dou muito bem com a minha Eu sogra. só tenho genros. O meu também não, porque eu amo minha sogra, tá? E nós nos entendemos Também, muito nós bem. também. Mas tem sogra que, né, não se dá. É mais fácil a sogra, ela se dar com o genro do que com a nora, né? Às vezes tem ali aquela diferença. É verdade. E imagina, você tá ali mais de um ano, trancada num lugar, com, né, além da bicharada, os filhos, o marido e as noras. Então, assim, eu acredito que ela teve muito domínio próprio. Então, vamos pedir o domínio próprio da esposa de Noé para as nossas vidas. Amém. Para que nós possamos viver bem, né, com aquelas pessoas que nos cercam. É tempo de estarmos acercados com as nossas famílias. E para que isso aconteça de uma maneira saudável, nós temos que pedir para que Deus venha, como a pastora falou, né? A hora que levantar, já levanta, e Senhor, abençoa meu dia, que eu não brigue, que as adversidades do dia a dia eu possa Administrar bem, sem brigar, sem exaltar, né? E eu creio que Deus ele vai nos dar a direção e a maneira certa de agirmos, né, ali no nosso dia a dia, né? Posso contar uma experiência que eu tive? Pode sim. Eu tenho 2 filhos adolescentes, né? E o mais velho, ele resolveu passar a noite fora sem nos avisar. E assim, né, nós ficamos muito preocupados, não consegui dormir à noite. E quando ele chegou pela manhã, a hora que o meu marido saiu para trabalhar, ele ainda não havia chego, né? E depois o meu marido me ligou e falou, né, nossa, se eu tivesse encontrado com ele, eu teria brigado. Eu falei, glória a Deus que você não encontrou. Aleluia. Aí eu falei para ele, né, por mensagem do WhatsApp, ora, pede a direção de Deus para que você possa conversar com ele tem sim que se disciplinar, ele tem sim que seguir as regras da casa, mas não adianta a gente fazer as coisas de cabeça quente, né? E ele assim fez, e quando ele chegou em casa, ele conversou com o meu filho, sem brigar, sem se exaltar, e eles se entenderam, porque ele não fez nada de cabeça quente. Então assim, nós estamos ali acercados com as nossas famílias, e nós temos que pensar muito antes de falar. Muito. Porque tem hora que dá vontade de explodir, porque nós somos Humanos, amém? Não somos deuses, somos humanos. E é interessante isso que a Sandra colocou aqui, porque realmente nós precisamos buscar a direção de Deus, sabedoria de Deus, principalmente na hora de falar. Para a gente não falar segundo o nosso coração, mas falarmos segundo a palavra de Deus, segundo o coração de Deus, segundo o amor de Deus. Né? Porque o amor, né, cobre multidão de pecados, né? Já diz a palavra de Deus. Então a gente precisa buscar a sabedoria que vem da palavra. Por isso que é importante meditarmos na palavra de Deus todos os dias. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim, me perguntou na verdade, como que eu sei que Deus está falando comigo? Eu falei, é importante que você leia a Bíblia. Porque as narrativas bíblicas, as histórias da Bíblia é que nos ensinam a lidar com o nosso dia a dia. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Ruth, falando de sogra, falando de nora. Nós temos Noemi, que teve aquele cuidado de buscar para sua nora um lar. Então a gente precisa ter um lar. A minha casa, a sua casa, de você que nos assiste nessa tarde, precisa ser um lar. O que é um lar? Um lugar é um lugar onde tem um bom diálogo, como a irmã Sandra acabou de dar o testemunho aqui, né? O lar tem que ser um lugar onde a gente descanse. Não só o nosso corpo físico, mas descanse também a nossa alma, o nosso espírito, né? Um lugar onde a gente chegue e a gente seja acolhido com amor, mesmo o seu filho tendo errado, mas ele foi recebido pelo amor do pai. Claro, a mãe aqui interviu com sabedoria, né? Louvado seja Deus por isso. Aliás, esse é o papel do auxiliar, né? Sim. Glória a Deus, né?
Então isso é muito importante. Pastor Inês, quer acrescentar alguma coisa? Eu vendo a Sandra falar assim, mas a pastora, como Deus ama a família. Quando Deus olha para a terra lá na época de Noé, e a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Só que Noé tinha uma família. Deus não salvou apenas Noé das águas do dilúvio, mas ele e toda a sua casa. Depois você olha lá no livro de Josué, Deus iria destruir Jericó, né? Enviou soldados ali para destruir Jericó. Mas teve uma jovem, Raabe, e ela tinha família. Ela acudiu os espias do Senhor, né? E ela teve promessa para ela e para toda a sua casa para não serem destruídos. Depois, no Novo Testamento, também a Bíblia fala sobre Lídia e toda a sua família se converte ao Senhor. O carcereiro e toda a sua família se converte ao Senhor. E tem outros textos, né? Então, como é importante, amados, ver assim, o cuidado de Deus com a família. Como Deus preza a família, como, né, até no Atos 16:31 fala, crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. Mulher, você que não tem um marido salvo, você esposo que não tem a esposa salva, pode ter certeza, é promessa do Senhor. Creia e seja sábio para ganhar, né, na oração, para ganhar com sabedoria, como diz Pedro. A mulher seja submissa a vossos esposos, para que se alguns não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra. Então, com sabedoria, Deus tem promessa para nossa casa, para nossa família, porque Deus ama a família. Família é projeto de Deus. Amém? Graças a Deus. E a pastora Inês falou uma coisa muito importante, né? Oração. A oração é a chave de tudo. Rubiana, fala um pouquinho conosco, compartilha acerca da importância. Como tem a importância da oração? Que testemunho você tem na sua vida sobre a oração? Ah, sim. Esses dias para trás eu passei por um turbilhão de sentimentos, né? Por conta da minha filha Bárbara. A maioria conhece, né? Ela acabou indo embora, né? Para outra cidade. Que não é aqui em Hortolândia, e isso me deixou muito triste, né? E o meu marido também, ele ficou muito bravo com essa situação, porque não era do nosso desejo que ela fosse. E acabou que ele decidiu fazer uma coisa e eu não concordei com aquilo que ele havia decidido a primeiro momento, né? E isso me levantou a minha ira, vamos dizer assim, né? Mas como a palavra do Senhor fala, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Eu me irei sim, mas eu não pequei, porque na mesma hora o Espírito Santo me conduziu a sair daquele ambiente, daquela situação, daquela conversa que nós estávamos tendo, né? E o que eu fiz? Eu corri aqui para a igreja. Coloquei qualquer sapato, qualquer roupa e falei para ele, eu estou indo na igreja. E ele me falou assim, mas você está brava comigo? Eu falei, estou brava sim, mas nós não vamos brigar por conta disso. Amém? Falei para ele. E ele falou amém. Eu saí e vim para a igreja. E glória a Deus, cheguei aqui, a pastora Adriana estava, o pastor Wendel, o pastor me viu nervosa, perguntou o que eu tinha, eu falei que eu não estava muito bem, e eles já conhecem, né, são nossos pais aqui, né, nos acolhem sempre. O pastor falou para a pastora Adriana conversar comigo, me levou ao escritório, eu abri o coração, contei o que estava acontecendo, ela me deu conselhos, né, na hora, assim, a gente fica tão nervosa que a gente não pensa o que fazer, e ela me orientou acerca de como eu deveria orar, para que aquela situação não viesse causar uma briga, né, maior entre eu e meu marido. E foi o que eu fiz, irmãs. Fui, orei, pedi exatamente conforme a pastora me orientou. E para honra e glória do Senhor, a minha filha foi, ela voltou como ela tinha o desejo de voltar. E meu marido não queria que ela pisasse o pé dentro de casa. Isso para mim, como mãe, foi uma facada no meu peito. A hora que ele, né, citou essa situação, não, eu não quero que ela entre mais aqui. Então eu, como mãe, fiquei muito nervosa com ele, fiquei revoltada, mas diante dos conselhos da pastora, eu consegui, eu orei, eu busquei em Deus, eu jejuei, né? E glória a Deus, ela veio, ela conversou com o pai, conversou comigo, saiu debaixo da nossa bênção, né? Muito mais a bênção do Senhor e debaixo a bênção dos pais, né? Porque é muito ruim quando os filhos saem de casa, saem de perto da gente, com algum tipo de maldição jogado por nós mesmos. Nós temos que abençoar a nossa família, né? Não maldizer. E isso me faz lembrar muito de Esther, né? Porque Esther, ela foi uma mulher muito sábia para salvar o povo dela,
que a família dela também, né? Ela orou e jejuou por 3 dias. É verdade, Isso. junto com as suas Junto com as servas. suas servas, né, e com o povo, porque ela precisava salvar a família dela, o povo dela que seria totalmente destruído, né? E ela teve essa sabedoria, ela orou e jejuou, então ela lutou, ela guerreou de joelhos pela sua família. E foi o que eu fiz pela minha filha, eu guerreei e lutei por ela de joelhos em oração, em jejum. E isso surtiu um efeito maravilhoso para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Isso que a irmã Rubiana está testemunhando é muito importante. Porque nós precisamos sim lutar em favor dos nossos filhos, mas com sabedoria, com as armas que o Senhor tem colocado à nossa disposição, palavra e oração. Nós precisamos seguir a instrução que a palavra de Deus nos dá e dobrarmos os nossos joelhos, orarmos. O jejum é arma de guerra, amém? Quando a gente jejua, Deus intervém, Deus ele age. E isso é muito importante. Você que está nos ouvindo, talvez você está passando por uma situação difícil, uma situação delicada aí na sua casa, seja em relação aos seus filhos, seja em relação ao seu casamento, seja em relação ao seu trabalho. Coloque isso diante de Deus em oração e jejum, amém? Mas a oração tem que ser uma oração de confiança. O que é uma oração de confiança? É declarando a grandeza de Deus e o poder de Deus. Por quê? Às vezes as pessoas chegam diante de Deus e a oração é mais um lamento, é mais uma murmuração. Deus, o Senhor não está vendo? Deus, olha a minha situação. Isso não é oração. Isso é qualquer coisa menos oração. A oração não. Você entra diante de Deus e você reconhece, primeiramente, que Deus é o único que pode resolver o seu problema. O coração do meu filho, o coração do meu marido, pode ser duro, mas o Senhor é o Deus que despedaça a rocha, não é isso que está escrito na Bíblia? Ele é o Deus que despedaça a penha, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus que tem poder de mover céus e terra para nos abençoar. Então declare a autoridade de Deus. Ele é o Deus que traz à vida aquilo que estava morto. Lembra de Lázaro? Ele não ressuscitou Lázaro? 4 dias no sepulcro. É dessas coisas que a gente precisa se lembrar quando nós entramos na presença de Deus para orar e declarar através da Bíblia, declarar a grandeza de Deus, o poder de Deus. E dessa maneira, Deus vai intervir em nosso favor. Eu também tenho vários testemunhos. Se eu começar a contar aqui, a gente entra à noite, né? São tantos testemunhos, mas eu quero abordar um assunto diferente agora. A pastora Inês, ela acabou de ser vovó. Gente, está maravilhada com a netinha Lara. Amém? E eu quero que ela compartilhe conosco um pouco dessa experiência, né? Esse novo que ela está vivendo nesses dias de pandemia. Glória a Deus. Irmãs, é tudo novo mesmo, né? Eu confesso que a Lara chegou na nossa vida num momento, fico emocionada de falar, num momento difícil, né? Começamos o isolamento social no finalzinho de março e a minha netinha veio nascer dia 8 de abril. Né? Então, imagina o coração de vó, né? A gente, aquela, como se diz, ansiedade, né? Pela minha nora ter que ir no hospital, onde estava tendo pessoas ali, né? Nessa pandemia toda, e do cuidado de Deus, né? De colocar tudo aos pés do Senhor, orando, jejuando, para que Deus cuidasse, para que ela não viesse a ser contaminada, qualquer coisa, para que o parto desse tudo certo. Então foi um momento assim, bem, sabe, assim, nossa, muito forte nas nossas vidas, né? Principalmente a gente que é vó de primeira viagem. Mas Deus, irmãos, Deus é maravilhoso, né? A nenê nasceu com ali uma graça linda, uma benção, né? A Bela, graças a Deus, passou um momento difícil, minha nora, mas, né, pela demora ali de ficar aguardando, mas graças a Deus tudo correu bem e eu tô assim apaixonada de ser vó, tô maravilhada, né, curtindo, não podemos, né, nem nos aproximar muito da bebê, vemos de longe. Mas, glória a Deus, eu entendo e quanto tempo for necessário para mim ficar assim, vendo ela só de longe, não poder curtir, eu vou entender.
é tudo pelo bem da criança, pelo bem da minha nora. E graças a Deus, assim, tá sendo algo novo na minha vida, né? Eu beijo o celular direto quando meu filho. Eu falo pra ele, você filma ela todo dia e manda pra mãe, né? Porque eu vou lá 2, 3 vezes na semana, eu dou uma passada lá de 5 minutos, né? E vejo de longe. Mas no dia que eu não vou, eu falo, você me mande foto, você me mande filmagem dela. E daí eu fico beijando o celular, curtindo. Ai, meu Deus, eu falo, eu vou ter muito tempo. Então tá sendo, assim, algo novo pra minha vida, né? E como Deus é maravilhoso, irmãos, como ele cuida dos seus, né? Graças a Deus, a minha nora saiu bem e Deus, ele cuidou. Meu filho tinha que ficar indo lá visitar e Deus cuidou de todos os detalhes. Teve uma madrugada que eu estava orando e sempre muito preocupada, né, com a neném, e o Espírito Santo falou forte. Eu estava até orando por outro assunto e eu ouvi assim nitidamente a voz do Senhor. Eu até compartilhei com meu filho e o Espírito Santo falou forte no meu coração que a Lara, minha neta, pertencia ao Senhor. Que eu ficasse descansada que ele estava cuidando dela, que nada de ruim ia acontecer com ela, né? E daí eu fiquei em paz, né? Graças a Deus, e tá uma gracinha, né? Tá linda, já tá até sorrindo. Glória a Deus! Eu vi ontem a foto dela sorrindo, tá linda. Realmente é linda mesmo, linda, linda, linda. Aliás, tanto o filho da pastora Inês como a nora é um casal lindo, lindo, lindo. Jovens lindos, jovens de Deus. Amém? E uma coisa importante, né? Você que está nos assistindo, não desista do teu filho, não desista da tua filha, amém? Deus, ele tem planos sim para os nossos filhos. Eu gosto muito de citar o profeta Isaías: não gerei filhos para a calamidade. Tomei posse dessa palavra há muito tempo e eu sempre declaro, em nome de Jesus, os meus filhos são herança do Senhor, amém? Toma posse da palavra de Deus e declare, glorifique a Deus, louve a Deus pelos seus filhos, não desista deles, continue orando, amém? Na hora certa, no tempo certo. Eclesiastes 3:1, né? Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, né? Assim como com 22 para 23 anos que eu me converti, eu tive esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Deus transformou a minha vida. E uma das coisas, né, que eu peço muito para Deus, né, que os meus filhos tenham a alegria de terem esse encontro maravilhoso com Jesus antes do casamento, né? Antes do casamento. Porque eu ainda jovem na igreja, eu via a dificuldade de muitas mulheres casadas, que os esposos não eram convertidos, e o quanto que elas sofriam. E foi uma experiência assim que eu tive de observar as mulheres que os esposos não eram convertidos. E era algo que eu dizia para Deus: Senhor, eu não quero me casar com uma pessoa que não seja crente. Amém? Então ore pelos seus filhos, para que Deus converta o coração deles e que eles tenham essa alegria, essa honra, esse privilégio de desfrutarem da comunhão do Senhor, da graça de Deus, do favor de Deus, ainda na mocidade, ainda na juventude, porque isso faz toda a diferença, não é verdade? O que vocês querem falar um pouquinho a respeito disso? Eu me converti já com 30 anos. Com quase 30 anos. Você se converteu com 30, eu casei com 30. Eu estava grávida do meu filho, né, do Henrique, de 7 meses, quando eu desci as águas. Então, assim, com quase 30. E eu falo, né, que eu me arrependo de não ter conhecido esse Jesus maravilhoso na minha juventude. Porque na juventude nós temos tempo. Depois que casa é diferente. Totalmente diferente, totalmente. Então, é muito importante, né, você ter esse encontro com Jesus antes do casamento. Porque também depois do casamento fica tudo mais difícil, né? Quando a gente casa, a gente começa a colocar as prioridades, né? Primeiro eu vou curtir isso, depois eu vou curtir aquilo. E aí acaba que vai adiando esse encontro com Jesus, né? Mas se você casa na presença de Deus, tudo que você vai viver, você coloca Deus em primeiro lugar. É verdade. Coloca Deus na frente e aí todos os passos, né, é pela direção do Senhor. Né?
E colocar Deus em primeiro lugar faz toda a diferença. Eu falo de experiência própria, faz toda a diferença. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, né? Nós casamos aí madurinho, mas temos um casamento abençoado para a glória e honra do Senhor. E eu agradeço a Deus por ter tido esse privilégio de conhecer a Jesus ainda na minha mocidade e de poder escolher no Senhor um marido, um esposo. Amém? E que as jovens, as solteiras que estão nos assistindo, né? As viúvas, né, que desejam se casar, esperem no Senhor, porque vale a pena. Vale a pena. Olha, tô eu aqui que não pode mentir. Amém? Casei com 30 anos. Apesar que hoje mudou muito, né? Mudou bastante. Mudou muito. Hoje as pessoas com 30 anos estão pensando em começar a namorar, né? A pressão hoje é bem diferente em relação a isso. Mas independente da idade que você resolver casar, e eu acho importante a gente tocar nesse assunto, porque talvez você que está me assistindo fale, mas eu já sou casada. Mas você tem filhos, você tem netos. Sempre há alguém como serva de Deus na casa do Senhor. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, na minha casa, na minha família, eu fui a primeira que me converti. Então, eu fui adotada pelas senhoras mais velhas da igreja. E tinha uma senhorinha que todo culto, eu chegava cedo, né? Porque eu saía direto do serviço e ia para a igreja. Então, eu chegava cedo. E ela já estava lá. Ela sentava do meu lado, sempre me dando conselhos, sempre me orientando, sempre orando comigo. E eu louvo a Deus pela vida dessa senhora, porque nos meus primeiros passos ali na presença de Deus, ela foi uma mãe espiritual na minha vida e me ajudou muito. Só para concluir aqui o meu tempinho, que eu entendo, né? Compartilha! Gente, presta atenção. Porque eu me converti com quase 30, mas porém eu me converti, né? O meu marido não. E foram 17 anos, né? De ali, joelho, lágrima e oração, para que o meu marido viesse para a presença do Senhor. E quando as coisas acontecem pela direção de Deus, ela é perfeita. Por isso que nós não podemos apressar o tempo de Deus, né? O tempo de Deus, ele é único e é perfeito. É verdade. E quando ele faz assim uma obra por completa, né? Hoje meu marido já faz 2 anos, né, que está na presença do Senhor. E assim, ele é convertido, né? Ele trabalha na obra, tem o coração voltado para Deus, mas foram 17 anos. 17 anos de oração, de jejum, de confiança. E sabe de uma coisa? Eu sei um pouco da história da irmã Sandra, por isso que eu me sinto nessa liberdade de comentar. Antes da conversão dele, ela tinha o hábito de se dobrar ao lado da cama, né? Isso. E ela sempre orava. E ele ainda não havia se convertido. Mas o interessante é que houve um tempo que você parou, né? Uhum. E ele... Sentiu falta. Né, que eu dobrava ali do lado da cama, né? E fazia ali minhas orações. Aí eu mudei o meu lugar de orar. E aí ele sentiu falta, né? Ele falou, né? Você não ora mais, né? Você não ora mais por mim? Sentiu falta. O que eu tô querendo dizer com esse testemunho da irmã Sandra? Você que não tem o seu esposo convertido, você que não tem a sua esposa convertida, né? Talvez há varões nos assistindo, mas eu quero dizer uma coisa importante. Você que é convertido na sua casa, o seu cônjuge está te vendo. O seu testemunho é muito importante. Muito importante. Faz toda a diferença, não faz? Com certeza. Foi o que a pastora Inês falou, né? Ganhar o marido sem palavras. Sem palavras. Teve uma época que eu já não chamava mais ele para ir para a igreja, eu só orava. E Deus fez a obra na vida dele, só que antes de fazer a obra na vida dele, Deus fez a obra na minha vida. Porque houve mudança na minha vida. Eu mudei o meu temperamento, eu busquei para mim o domínio próprio, que é muito importante. E quando ele viu a transformação na minha vida, ele falou, opa, peraí, né? Isso é sério. E aí ele começou a ver... Esse Deus existe! Como? Ele começou a ver com outros olhos, né? Porque assim, ele não acreditava para ele Deus, né? Ele era
católico, ia na igreja só nos casamentos, né? Então ele não acreditava em Deus. E me proibia de ir na igreja, não gostava que eu ia na igreja, mas só que aí ele começou a ver que eu não estava brincando e não estava vivendo uma vida dupla. A mudança. Né? Que realmente eu mudei, porque assim, eu mudei. Né? As coisas pra mim eram do jeito que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero. Né? Hoje, vocês já ouviram? Repete. Do jeito que eu quero. Na hora que eu quero e como eu quero. Hoje é do jeito que Deus quer, na hora que Deus quer e como Deus quer. Glória a Deus. Deus, Aleluia. ele é perfeito. Amém? A irmã Rubiana também. O testemunho é bem parecido com o da Sandra, gente. Vocês vão até pensar que eu copiei, mas não é não. Eu me converti quando eu tinha 20 anos, eu já tinha 2 filhas, já era casada com o Valdir, porém, ele também era católico, mas não era praticante. E o que acontece? Eu me converti, mas assim, foi superficialmente, vamos dizer assim, porque eu não tinha me convertido espiritualmente. Então eu virei meu marido para Deus nunca daquela forma, né? Porque eu até compartilhei uma vez com a pastora, que eu tinha o meu marido como se fosse o meu adversário, não meu companheiro. Então eu concorria com ele, né? Como que ele vai querer seguir um Deus, gente, que a esposa dele seguia, sendo que a esposa dele não respeitava ele? Nunca. E eu vou falar uma coisa, cortando um pouquinho a Rubiana, isso daí é uma grande realidade em muitos casamentos. Não concorra com o seu cônjuge. Isso, eu concorria com o meu marido, eu via ele como meu adversário. E ainda falei pra pastora esses dias, ela falou assim, Valdir, ele é ciumento? Eu falei, ele já foi muito, louvado seja Deus que hoje ele não é mais. Porém, o ciúme dele não era em vão, porque eu provocava ele, entendeu? Mulher tola. Amadas, eu já destruí a minha casa e a minha família com as minhas próprias mãos, porque a palavra do Senhor fala, a mulher sábia ela edifica o lar, mas a tola com as próprias mãos ela destrói. Eu já fui essa mulher tola, mas hoje, para honra e glória do Senhor, eu sou uma mulher sábia, porque o meu marido também, hoje ele está na presença do Senhor, para honra e glória do Senhor Jesus. Hoje ele é tudo aquilo que eu imaginei que ele fosse, mas porque também eu sou para ele a esposa que ele queria que eu fosse, né? Que nem a pastora Inês falou no comecinho, né? Nós temos que nos render ao Senhor, nos rendemos ao Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, nós vamos ganhar nosso marido, nosso filho, nossa filha, nosso genro, nossos netos, quem quer que seja para a glória do Senhor, amém? Mas lá precisa que haja mudança em nós, mudança de comportamento, mudança interior, né? Nós temos que mudar de dentro para fora. A partir do momento que meu marido viu mudança em mim, ele passou a querer saber quem é esse Deus que transformou a minha esposa, né? Quem é esse Deus que fez essa transformação? Ele até falava assim pra mim, nossa, nega, você tá tão linda. Eu podia estar descabelada, viu, gente? Levantar, né? Nossa, nega, você tá tão linda. O que é isso na sua vida? Eu falava, é o Espírito Santo, meu amor. O Espírito Santo, né? É o brilho do Espírito Santo que você tá vendo em mim. Aí ele passou a querer também receber esse brilho. E hoje também ele é o homem mais lindo do mundo, gente. Não desmerecendo o marido das irmãs, é claro. Amém? E o interessante, né, Rubi, que ele falava da mudança em você, né? Falava. Ele falava. E eu achei assim, porque eu mesma não estava percebendo que eu havia mudado. E ele falava, as minhas filhas falavam, né? E eu falei, nossa, glória a Deus, louvado seja Deus, né? E eu orei muito, chorei muito na presença do Senhor, louvando e agradecendo a Deus por isso. Porque, amadas, eu nunca imaginei, na verdade, por mais que eu orasse, eu falava assim, ele não vai, porque o Valdir tinha um coração muito duro. Sabe, aquele homem rústico, ele tinha um coração muito duro. Quem olha ele hoje assim, né, vê ele todo grandão, brutamontão, né? Mas ele tem um coração de manteiguinha, gente, ele é derretido, ele é um amorzinho. Glória a Deus! Isso é Deus, né, nas nossas vidas, é o Espírito Santo, é o domínio próprio, é o fruto do Espírito, né, Sandra? Que nós adquirimos quando passamos a servir realmente a Deus. Que nem a Sandra diz, é tudo quando eu quero, na hora que eu quero. O meu lema era assim, quando eu tô certa, eu tô certa, e quando eu tô errada, eu tô certa também. Olha só, gente, que bobagem! Cada um com seu lema. Cada um com seu lema. Hoje eu não tô certa. Hoje Deus está certo, o Espírito Santo está certo. É assim que o Senhor quer que eu faça, é assim que eu vou fazer. Não é assim. E uma coisa muito importante, amados, quando vocês forem orar, buscar a direção de Deus para tomar uma decisão, esteja preparada para ouvir o não, tá? Esteja preparada para ouvir o não e mudar totalmente a direção, mudar totalmente os seus planos devido ao não do Senhor, amém? Porque o não do Senhor de hoje é o nosso sim de amanhã.
tá? Nossa, mais pura verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Porque, olha, realmente, a gente, muitas das vezes a gente ora, coloca diante de Deus o desejo do nosso coração, mas sem a disposição de abrir mão, não é verdade? É verdade. E não pode, né? E eu sempre falo que os planos de Deus são perfeitos, né? Como a gente falou aqui nessa tarde. E outra coisa, Deus ele não quer nada que a gente não queira. A diferença é que o caminho que ele faz é diferente, não é verdade? O caminho, né? Jeremias 29:11, né? Pensamentos de paz eu tenho acerca de vós para vos dar o fim que desejais. No final das contas, ele quer dar aquilo que a gente deseja, mas o caminho que ele traz é diferente. E às vezes, né, quando ele pega um caminho diferente, você acha que ele não vai fazer aquilo que você quer. Mas isso não é verdade. Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Amém? Pastor Inês? A Bíblia em nenhuma parte ela fala que o homem tem que ser sábio. Fala que a mulher tem que ser sábia. E o tempo todo fala, homem, ame a sua esposa, né? Isso é muito importante. Eu, quando vim para Jesus, eu e meu esposo viemos juntos, né? Eu estava com 28 anos. Então, minha filha já ia fazer 4 anos, né? Nós chegamos no mês na igreja e no outro mês minha filha completou 4 anos. Então, vamos dizer que criou-se na presença do Senhor. E desde muito pequeno, né? Depois eu tive meu filho, minha filha tinha 6 anos, eu tive meu segundo filho. E ele já nasceu no berço cristão e nós fomos congregar, mudamos de cidade. E lá a pastora, ela falava, o menino era bebê, ela falava, mãe, coloca a mão na cabeça do seu filho e ora pela esposa dele. Eu achava isso tão esquisito, né? Mas amém. E daí a gente, tudo era na escola bíblica, né? A gente colocava a mão na cabeça e profetizava a esposa ali pro filho, né? E meus filhos foram crescendo, depois, né, minha filha estava ficando mocinha e eu comecei a orar a Deus pedindo um esposo para ela. E eu sempre dizia para Deus, eu quero um esposo, de preferência que seja do mesmo ministério que nós, né? Mas um esposo que possa fazer a obra do Senhor, amém? E eu sempre orava e minha filha ficava até brava comigo, eu orava, jejuava, mas orava mais que ela, desejava um esposo mais que ela, para ela, sabe? E um dia eu pude ouvir nitidamente a voz do Espírito Santo. Gente, a importância de você orar, mãe e pai, você orar pedindo a Deus, e você também jovem, né? Você menina, você moço, pedindo, né, o seu cônjuge, a Deus, a importância, né, do jeito que você quer, como que você quer. Um dia o Espírito Santo falou forte ao meu coração, ele diz, o marido da tua filha está no altar, ele só falou isso. E nós viemos para a igreja do Amanda 1 em 2011, e nós chegamos no outro mês, a minha filha já estava namorando, o meu genro, que é músico, né? Os dois, né, ela louva o Senhor também, trabalha com criança. E diga-se de passagem, um ótimo músico. Um genro, um segundo filho, e meu filho também. Deus deu uma esposa, né, que trabalha na obra do Senhor, e uma esposa que é como uma filha para mim. Então, Deus me deu genro e nora abençoados. Mas, irmãos, ora, né? E peça a direção de Deus mesmo, que Deus, ele honra a nossa oração. Amém? E sede sábias, né? Sede sábia, porque a Bíblia fala que a esposa tem que ser sábia, né? E submissa ao seu esposo. Amém? É isso que eu tenho a dizer. Glória a Deus. Gente, tá tão bom, não tá? Tá muito. Mas o nosso tempo já acabou. Ah, que pena. Que pena, tá bom. Que saudade do culto, né? Deus. Saudade do culto. Amadas, a gente vai encerrando por aqui. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou orar por você. Amém? Pode ficar tranquila. E nós estamos pensando em fazer um próximo. Amém? Um próximo chá, esse momento de mulheres com palavras de Deus. Amém? Então eu peço para que você ore por nós, que você peça que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue nos dirigindo e que nós possamos ter outro momento tão
bom quanto este, ou melhor, né? Porque Deus sempre prepara Sim, coisa melhor, né? tudo. Amém. Que a gente possa ter o melhor de Deus numa próxima oportunidade. Coloca a mão no seu coração e eu vou orar por você. Amém? Senhor, primeiramente eu quero louvar e agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor nos preparou, pela vida da Sandra, da Rubiana, da pastora Inês e por cada uma dessas mulheres, cada uma dessas vidas que estão participando conosco desse momento tão maravilhoso na presença de Deus. É uma roda de conversa, onde nós pudemos, Senhor, compartilhar da Tua graça, do Teu favor, do Teu poder sobre as nossas vidas. E sabemos, Senhor, que este mesmo poder está à disposição destes que nos assistem. Meu Deus, abençoe essa família. Pai, seja qual for a necessidade dessa vida, que a Tua graça, que o Teu poder seja, Senhor, sobre a vida dela, sobre a vida dele. E que seja, Senhor, a mudança, a transformação que esta vida precisa, assim como o Senhor transformou cada uma de nós. E hoje nós somos mulheres virtuosas para a glória do Senhor. Que estas que nos assistem, que nos ouvem, sejam transformadas pelo poder da Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, maravilhoso e glorioso Deus que tudo pode. Abençoa, Senhor, a cada mulher e a cada família. Que nós sejamos cada dia mais sábias para a glória, a honra e o louvor do nome do Senhor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ai, que tempo gostoso. Eu quero pedir agora para a pastora Inês dar a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por este privilégio, né? Por essa oportunidade maravilhosa. Então, coloque a mão no seu coração novamente. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco, desde agora e para sempre. Em Cristo somos